som. Todos me ouvem bem? Calibrando a voz aqui. Irmãos, a sensação é como se fosse a primeira vez, tá? Então vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ler duas passagens bíblicas. Essas duas passagens, elas vão nortear o nosso estudo e pregação de hoje à noite, tá? Antes da gente entrar aqui na nossa leitura, a primeira leitura, que está em Hebreus 11, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16, e depois a segunda leitura, consequentemente, em 1 Pedro 2,19, tá? Eu quero também deixar o tema dessa mensagem, o tema é A Caminho da Minha Pátria. Vamos então em Hebreus 11. Irmão, só uma observação. Nesta minha Bíblia aqui, eu não tenho o capítulo 11 de Hebreus, tá? Essa Bíblia está ficando velhinha e eu perdi essa folha. Então, deixa eu usar outra Bíblia aqui. Talvez a versão fique um pouquinho diferente, porque essa Bíblia aqui, ela é atualizada, mas o sentido vai ser o mesmo, tá bom? Hebreus 11, do 13 até o 16. Fala assim. Opa, só mais uma folha para trás. Todos acharam? Amém? Amém. Todos estes viveram pela fé. Então, quem são todos esses aqui? Tá? A primeira informação é importante, porque, logicamente, que a gente está partindo aqui do verso 13, mas o verso 11, ele fala de alguns heróis e patriarcas da fé. Tá? Então, ele fala de Enoque, ele fala de Noé, ele fala de Abraão, ele fala de Jacó, e ele fala de alguns outros. Então, no 13, ele está citando esses. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Em sequência, a gente já vai para 1 Pedro 2. Vamos passar Tiago, logo em seguida vem Pedro. Pedro 2, 11. Se eu falei 19, eu estava errado, tá, irmãos? É 1 Pedro 2, 11. Todos acharam? Amém? Ele fala assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vou pedir para o Tiago Cadete fazer mais uma oração para a gente. Por gentileza, Tiago. Nosso amado Deus e Pai, somos gratos a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa, ó Pai, para Te louvar, através dos louvores que entoamos, ó Pai, e também através do estudo da Palavra, ó Pai. Queremos Te pedir, ó Pai, nesse momento, que o Senhor possa abençoar o irmão Osdônio, ó Pai, que ele possa falar poderosamente através do Seu Santo Espírito, Pai, e nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai, nessa noite, e que possamos aplicar em nossas vidas, ó Pai, e que possamos a cada dia ser mais parecido com Teu Filho Jesus. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmão Tiago. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho de pátria, que é o sentimento de pertencimento, de pertencer a alguma coisa, a uma terra, tá?
Desde a queda de Adão, os homens, e não é de hoje, eles entram em guerras, e mais guerras, e mais guerras. Se a gente for olhar a história das guerras, elas são sempre para aumentar o seu território, aumentar o seu poder, aumentar assim o seu reconhecimento. Isso lhes traz status, lhe dá segurança, enfim. Então tudo isso não começou de hoje. As guerras que a gente vê acontecendo hoje por conta de território, um país invadindo o outro, querendo dominar o outro, isso já vem desde muito tempo. Então essa questão de conquista, de poder, isso traz segurança. Trazendo um pouco para os nossos dias, e trazendo um exemplo mais claro, vamos imaginar numa casa. Eu sou proprietário de uma casa. Essa casa ela é própria, essa casa ela é quitada, tá? Então, isso me traz uma segurança em relação à violência externa. Eu estou com as minhas portas fechadas, com o meu portão fechado, então eu tenho uma sensação de segurança. Uma outra sensação que eu tenho em relação a ter a propriedade desta casa é em relação ao frio, ao calor, à chuva. Então isso traz conforto para mim. Uma outra questão também é que eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, seguro. Por quê? Porque essa casa é minha. Ninguém vai invadir a minha casa e falar assim, vou tomar a sua casa. Eu sei que acontecem, tá? Mas são casos extremos, tá? Mas normalmente o proprietário daquela casa é dele. Ele tem um documento registrado lá no cartório, onde fala assim, esta propriedade é minha e ninguém pode invadi-la. Então isso lhe traz segurança. O próximo exemplo é alguém que mora de aluguel. Irmãos, nada contra quem mora de aluguel, é só um exemplo, tá bom? Vamos lá. A mesma coisa, ele tem uma segurança contra a violência externa, ele tem a segurança em relação às questões climáticas que acontecem, ele pode colocar a sua cabeça no travesseiro. Só que tem um adendo aí, tem uma observação. Ele não é o proprietário desta casa. A qualquer momento, o proprietário pode bater na porta e falar assim, dá minha casa de volta. E aí, o inquilino que mora de aluguel vai falar assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou ter que procurar uma outra casa para mim. Quem tem uma casa que é financiada, é a mesma coisa. Tem todas as seguranças que a gente já falou, mas se ele tiver um problema financeiro e não conseguir pagar as prestações da sua casa, o banco também vai bater na sua porta e falar assim, eu, banco, quero a minha casa de volta. Procure um outro lugar para morar. Então, vocês percebem que neste exemplo, quem é o proprietário real da casa tem mais segurança? Então, isso é normal do ser humano ele procurar a segurança. Então, trazendo isso de volta para a nossa primeira explicação, que é a pátria, nós também aqui, neste caso, brasileiros, tem alguém aqui que não é brasileiro? Todos nascemos no Brasil aqui? Legal, bacana. Nós brasileiros, nós temos alguns privilégios de morarmos na nossa pátria. Irmãos, eu vou colocar alguns comentários aqui, só que eu vou colocar uma observação. A gente não vai fazer julgamentos aqui políticos, partidários, nada disso. A gente só vai falar algumas coisas que tem no nosso país. A gente sabe, irmãos, que não funcionam muito bem, tá bom? Mas a gente tem. Por exemplo, por eu ter uma nacionalidade e uma identidade brasileira, eu tenho o benefício de uma aposentadoria. Quando eu chegar numa determinada idade minha, eu posso chegar para o órgão competente e falar assim, eu quero me aposentar. Aí o órgão vai falar assim, ok, você vai se aposentar, toma aqui seu dinheiro todo mês e daqui para frente você não precisa mais trabalhar, tá? Nós temos um sistema de saúde, o SUS. Nós sabemos que às vezes a gente marca uma consulta para ser atendido daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. A gente sabe de tudo isso, mas ele está lá. Um outro benefício que a gente tem é o seguro-desemprego. Perdi meu emprego, e agora, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Você tem lá um benefício de 3, 4 meses, logicamente que não vai ser igual ao seu salário, mas é um valor que pode te ajudar ali.
Uma outra questão também, a gente tem uma certa segurança em relação à nossa polícia, enfim, eu sei que não é 100%, mas eles estão lá. Um outro poder que a gente tem é o nosso poder de voto. A gente pode chegar lá na nossa urna e falar, vou votar no candidato A ou no candidato B. Tudo isso que eu estou falando aqui, irmãos, são seguranças que a nossa pátria nos traz, ok? Porém, existe uma questão que é assim: o estrangeiro, ele não tem os mesmos privilégios que nós temos. Eles não têm. Por exemplo, um estrangeiro pensando um brasileiro que vai morar no outro país, ele pode usar o sistema de saúde de lá? Muitas vezes não. Então ele tem que pagar. Se ele perder o emprego, ele tem um seguro-desemprego? Provavelmente não. Então, no próximo dia, ele já tem que estar procurando emprego, e ele precisa ter uma reserva que, enquanto ele não encontre este emprego, ele vai utilizar desta reserva. Ele tem o poder de voto? Não, ele também não tem o poder de voto. Ele tem voz na sociedade? Muitas vezes não. E aí, por conta disso, esse estrangeiro, ele enfrenta diversas dificuldades, ok? Falando um pouco mais de estrangeiro, irmãos, e aqui trazendo para a história de Israel, após ali a rebelião que Israel teve, ali no ano 70 depois de Cristo, contra os romanos, essa rebelião, o povo de Israel sofreu um terrível revés. Eles perderam essa rebelião, a cidade de Israel foi incendiada e ali eles perderam o templo. Quando aconteceu isso, eles se dissiparam, cada um foi para um canto. E ali eles perderam a sua terra. Passados, irmãos, aproximadamente 2000 anos depois ali da Segunda Guerra Mundial, onde teve ali um grande genocídio pelos nazistas, o povo de Israel conseguiu novamente conquistar a sua terra. Dentro desses 2 anos, irmãos, nós percebemos o cuidado de Deus com este povo. Eles não tinham pátria, mas mesmo assim Deus estendeu as suas mãos de misericórdia e cuidou deste povo até que eles voltassem para a sua pátria. Hoje, irmãos, aproximadamente de judeus diretos, a gente está falando aí de uns, talvez quase 16 milhões, tá? Dentro desses 16 milhões, 7,2 milhões moram em Israel mesmo. 6,3 milhões moram nos Estados Unidos. E somando esses dois, a gente chega a 85% da população de judeus no total. Os outros estão espalhados em todos os cantos desse mundo, inclusive aqui no nosso país, o Brasil. Tá bom? Então, irmãos, aí você me pergunta, tá bom, irmãos, Doni, eu entendi tudo, entendi a questão da pátria, da casa, da segurança, entendi tudo, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a gente aqui como comunidade? O que isso tem a ver com a gente como igreja? Irmãos, tem tudo a ver, tem tudo a ver, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar na segunda leitura que a gente fez, em 1 Pedro 2, nós vamos ler novamente o versículo 11. Fala assim, irmãos: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Irmãos, então o apóstolo Pedro aqui, ele se refere a mim e a você e aos cristãos daquela época como estrangeiros e peregrinos. Então nós, irmãos, nós somos sim estrangeiros e peregrinos. E neste momento, irmãos, eu quero que a gente vire uma chavinha na nossa cabeça aqui.
Por quê? Porque a gente estava falando de questões que a gente consegue ver, de questões que a gente consegue pegar, de questões que são do nosso dia a dia aqui. Mas o apóstolo Pedro, ele fala o seguinte, na parte B do versículo: como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, irmãos, é o seguinte, a nossa guerra aqui, como estrangeiro nesta terra, não é contra as questões aqui de necessidades que eu acabei de falar. Uma necessidade de ter uma segurança por conta de perder um emprego, de ter uma segurança em ter uma casa, de ter uma segurança por ter um dinheiro guardado no banco, ou qualquer outro tipo de segurança. Ele não está falando dessa segurança, ele está falando assim, de outra segurança. Por quê? Porque a nossa guerra, ela é uma guerra espiritual. Ela se dá aqui dentro da gente. A guerra que a gente vê lá fora não é a nossa guerra, por mais que a gente seja afrontado em muitas circunstâncias. Eu sei, irmãos, que acontecem situações em que há um colega de trabalho que talvez nos afronte, um colega na escola, talvez um vizinho, ou qualquer outra coisa. Irmãos, mas é assim, olhando pelos olhos espirituais, não é ele. Não é ele. Ele está sendo usado, é através dele, entendeu? Porque aí é uma questão espiritual. E por isso que quando a gente se depara com tais situações, irmãos, a gente não deve se envolver com coisas deste mundo. Esse tipo de coisa, seja, sei lá, uma briga contra vizinho, ou qualquer outro tipo de circunstância, o objetivo disso é nos afastar de Deus. O objetivo disso é que a gente fique amarrado ali, envolvido nessas circunstâncias, ao ponto que a gente perca intimidade e relacionamento com Deus. Esse é o objetivo de Satanás, esse é o foco dele. E se ele conseguir isso, ele está sendo assertivo. Ele está conseguindo pegar a você e a mim. Então, a gente tem que ter, sim, um sentimento e uma sensibilidade para perceber que estas coisas que existem são para desviar o nosso foco, são para desviar a nossa atenção do que é mais importante. E aí, irmãos, o que desvia o teu foco, talvez seja diferente do que desvia o meu. E eu relacionei algumas coisas aqui que desviam o meu foco, que tiram o meu foco, que muitas vezes é o meu pecado. E qual que é? Irmãos, eu assisto televisão, eu vejo reportagem, e a política me deixa bravo, me deixa muito bravo. Uma outra questão que tira meu foco, que é um pecado meu, é o futuro. Eu fico pensando no futuro. O que eu posso fazer? O que eu posso deixar de fazer? Uma outra coisa que eu vejo, uma visão um pouco mais macro assim, é a questão da geopolítica. Eu fico pensando, nossa, as decisões que o nosso país está tomando, está caminhando mais para um lado, está caminhando mais para um outro, e esse caminho que ele está tomando não é bom para ninguém, e isso me perturba, isso me deixa assim preocupado. Outra questão é a questão econômica do nosso país, isso também me deixa preocupado. Mas assim, irmãos, isso é o que me deixa preocupado. E o que te deixa preocupado? O que tira o teu foco de Deus? O que tira o teu foco da pátria? Qual que é? E aí Deus vem e fala comigo o seguinte: meu filho, se você espera em Cristo só nessa vida, olhando para as coisas desta terra, você é o maior dos miseráveis.
Irmãos, olha só, ele fala assim: Osdônio, meu filho, não pensa nessas coisas. Essas coisas são coisas do mundo. Isso são para te amarrar. Isso são para tirar o foco de mim, para tirar o relacionamento de você comigo. Não olhe para essas coisas. Porque lá em João 18:36, ele fala assim, através de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Então não se apegue às coisas deste mundo, não se amarre, não brigue, não tire o seu tempo, o seu foco, a sua energia com coisas deste mundo, no qual o objetivo é desviar de mim, que sou seu pai, que quero me relacionar contigo. Eu tenho coisas maravilhosas para você, para te falar, para você conhecer. Mas se você não me procurar, se você ficar procurando coisas deste mundo, você não vai conhecer, você não vai saber o que eu tenho para você. Logo, irmãos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6:12. O que ele está falando aqui? A nossa luta é uma luta espiritual. A nossa visão todos os dias tem que ser uma visão espiritual de todas as coisas. E o que me preocupa, ele fala assim: procure primeiro o reino de Deus, e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Então, Osdônio, não fique preocupado com a política, não fique preocupado em relação ao seu futuro, não fique preocupado em relação ao direcionamento que esse país está tomando, não fique preocupado em questão das economias, se os impostos estão aumentando, enfim, não se preocupe em relação a nada disso. Procure primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu falo: obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. E a mesma mensagem que eu tenho para os irmãos: irmãos, não se preocupem com as coisas deste mundo. O que preocupa o seu coração? O que preocupa a sua alma hoje? A sua primeira preocupação, ela tem sido o reino? A sua primeira preocupação, ela tem sido a pátria? Porque senão, irmãos, a gente precisa rever os nossos conceitos e verificar se de fato, na nossa vida, nós estamos colocando Cristo em primeiro lugar. Uma outra coisa, irmãos, é assim: este sistema, ele foi desenhado para que Satanás dominasse. Então, não vai mudar. Pelo contrário, ele vai piorar. Então, quando eu e você ligar a nossa televisão, não procure esperança lá, naquela tela, porque ela não vai vir. Não procure um conforto, uma segurança lá, porque ela não vai vir. Por isso, irmãos, continuo falando que a nossa pátria, o nosso foco é o céu. Voltando um pouco lá em Hebreus, olha que interessante. Hebreus 11, a partir do 13. Todos acharam? Como a gente já leu, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando o quê? Uma pátria.
se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Irmãos, nós não podemos olhar da onde a gente saiu, do lamaçal de pecado no qual nós estávamos inseridos. Nós não temos que olhar para trás e falar, lá tinha tempero, lá tinha carne, lá tinha isso, lá tinha aquilo. Não, irmãos, de maneira alguma. A gente tem que manter o nosso foco. A gente tem que manter o nosso direcionamento. A gente está buscando uma pátria. E, na verdade, a gente já sabe aonde ela está. Porque fala assim, no 15, se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. 16, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Irmãos, hoje nós somos, e Efésios 2,19 nos ampara nisso. Vamos lá, Efésios 2,19. Deixa eu pegar na minha outra Bíblia agora. Efésios 2,19, todos acharam? Amém? Eu que estou atrasado aqui, então vamos lá. Assim como já não sois mais estrangeiros, é Efésios mesmo? É, né? Assim como já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Irmãos, o que ele está falando aqui? Que todos nós aqui, nós somos co-cidadãos. Nós somos cidadãos, nós temos uma identidade, nós temos uma pátria, e a nossa pátria está lá nos céus, a nossa pátria está lá com Deus. Uma outra passagem muito interessante está em Filipenses, um livro para frente. (3:20). Ele fala assim, Filipenses 3:20, mas a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde esperamos o Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho uma outra versão aqui, deixa só eu pegar ela, voltar um pouquinho aqui. Filipenses 3:20, a nossa cidadania, olha que interessante, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente. E esta é a palavra-chave aqui, irmãos, ansiosamente. O nosso desejo tem que ser um desejo de como aquele primeiro amor. O desejo de ir para a pátria tem que ser o desejo todos os dias. O desejo de estar com Cristo nos céus tem que ser todos os dias. Eu tenho que acordar e falar assim, Senhor, será que é hoje que eu vou estar contigo na pátria? Senhor, será que é hoje que a minha caminhada aqui nessa terra termina? Será que é hoje, Senhor, que hoje eu vou te encontrar nos céus? Será que é hoje que as trombetas vão soar, os céus vão se abrir, o Senhor vai descer com seu trono de glória e eu vou ver ao Senhor? Será que é hoje, Senhor? Esse tem que ser o nosso desejo.
um desejo ardente, um desejo de expectativas que rompe o nosso coração, um desejo que a gente tem que pensar: ó Senhor, como eu quero o Senhor hoje. Nesse momento, Deus, eu não quero mais dor, eu não quero mais tristeza, eu não quero mais sofrimento, eu não quero mais angústia, eu não quero mais viver neste mundo, porque eu sou estrangeiro, essa pátria não é minha, eu não pertenço a este lugar. Eu fui comprado, eu fui remido pelo sangue do Senhor, e eu já não quero mais estar aqui. Este tem que ser o nosso desejo do nosso coração. E isso tem que ser o desejo ardente. Irmãos, eu sei que quando a gente pensa nisso, a gente também pensa: mas o meu irmão ainda não aceitou, o meu pai não aceitou, o meu filho não aceitou. É verdade, irmãos. Mas independente disso, o nosso desejo tem que ser um desejo ardente de que seja hoje, de que seja agora. Irmãos, imagina, nessa noite, a gente terminando a pregação, o céu se abrindo e a gente indo para o céu. Não vai ter segunda-feira. Que legal, não é? É para sempre, é o dia todo, é sempre dia, com Cristo. Olha que maravilha, olha que bênção. Então, mais uma vez, irmãos, vamos pensar nas coisas celestiais. Não vamos ficar aqui, nos remoendo e nos debatendo e brigando e virando uma bola de neve com coisas deste mundo e esquecendo das coisas espirituais. Irmãos, para fechamento, eu deixei um versículo aqui, que a gente seja firmes, que a gente seja constante, que a gente seja abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Irmãos, isso aqui é uma palavra de esperança, isso aqui é uma palavra de motivação, para que a gente continue perseverando, dia após dia. Amém, irmãos? Então esta é a minha palavra que eu tinha para os irmãos, que possam ter tocado no coração dos irmãos, tocou muito no meu coração, me provocou demais, e eu falei: eu preciso compartilhar com os irmãos essa palavra. Na verdade, quando eu pensei em pátria, o texto que eu estava lendo não tinha nada a ver com o texto que eu passei para os irmãos agora. Eu estou lendo uma série ali de profetas menores, e quando eu estava lendo o livro de Amós, que ali o profeta Amós fala para o povo de Israel que ele iria ficar sem pátria, e eu falei assim: meu Deus, como deve ser muito ruim essa sensação de não pertencer a algum lugar. Mas hoje nós pertencemos, irmãos, nós somos cidadãos dos céus. Amém? Vamos orar. Senhor querido Deus, querido Pai, te dou graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor tocou no nosso coração, nos convenceu do nosso pecado, ó meu Pai, e nos salvou, ó Deus. Obrigado pelo teu amor, pelo sacrifício de ter enviado o seu Filho para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar, ó meu Pai. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado mesmo.